O conhecimento da verdade, ele vem por intermédio de estudarmos as Escrituras. Existem muitas tradições em nossos dias. Sobre Jesus, a tradição popular diz que ele nasceu no dia 25 de dezembro, que Maria, quando estava grávida, ela foi de Nazaré para Belém, montada em um jumento com José. E que assim Jesus ele teve a visita de 3 reis magos. E Jesus, ele era um recém-nascido e estava em um estábulo com os animais. Será isso verdade? Você pensa dessa maneira? Você já leu na Bíblia dessa forma ou somente ouviu pelas pessoas? Para tirarmos essas dúvidas, vamos ler Mateus capítulo 2, os versos 1 a 12. Versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vamos aqui com calma. Jesus nasceu quando? Dia 25 de dezembro. Aqui nós não temos informação. Diz que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Não fala o dia, não fala o mês e nem fala o ano. E diz que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Não fala de 3 reis magos e nem de 3 magos. Fala de uns magos. Dessa forma, nós não sabemos a quantidade. Pode ter sido 3, pode ter sido 4, pode ter sido 5. Nós não sabemos informar a quantidade. Versículo 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. A tradição diz que eram 3 reis magos por causa dos presentes, mas não temos como fazer essa afirmação. E a tradição, ela exagera porque fala de reis magos. Não está escrito reis magos, está escrito alguns magos. E Jesus, quando ele foi visitado por esses magos, ele estava onde? Estava no estábulo com animais. O versículo 11 é claro, entrando na casa. Quando os magos foram visitar Jesus, ele estava na casa com Maria. E Jesus, ele era recém-nascido. Vamos continuar no versículo 12. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Encontramos aqui a resposta no versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos.
Jesus ele tinha quantos anos quando recebeu a visita dos magos? Por que a decisão de Herodes em mandar matar os meninos de quase 2 anos? Porque essa era a idade de Jesus. Jesus ele tinha quase 2 anos, o tempo que os magos viram a estrela no Oriente. Então ele tomou essa decisão para que Jesus também fosse executado. Então a ideia que que os magos visitaram Jesus, ele era recém-nascido, ela não é bíblica. Jesus tinha quase 2 anos de idade. Vamos dar continuidade. E como nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, vamos examinar Lucas, capítulo 2, os versos 1 a 8. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos parar aqui por enquanto. Fazendo um comparativo entre os calendários, o mês dezembro ele corresponde a Quisleu. Dependendo do ano, pode ser novembro ou dezembro. O mês Quisleu ele é um mês chuvoso. Não teria condição de César Augusto fazer esse decreto para que se realizasse esse censo, porque não teria como viajar em um tempo chuvoso. E mais ainda no versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Mas outra coisa, se Jesus tivesse nascido em dezembro, os pastores não estariam no campo. Então nós concluímos que Jesus não nasceu nessa data, porque é um mês chuvoso. Vamos observar pelas escrituras. Zacarias, capítulo 7 e o versículo 1, diz assim: Aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. O 9º mês no calendário judaico é Quisleu. Agora vamos para Jeremias 36, 22, a qual exemplifica que esse mês é um mês chuvoso. Vamos lá para o versículo. Versículo 22. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Aqui o rei Jeoaquim, ele estava na sua casa de inverno, no 9º mês, porque o 9º mês, a qual lemos Zacarias, é um mês chuvoso. Agora, Esdras, capítulo 10 e o versículo 9. A qual nos diz o seguinte: Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E ele nasceu quando?
Considerando-se a divisão do ano sagrado dos hebreus em 24 turnos sacerdotais, primeiro livro de Crônicas 24, 1 a 10, e que o sacerdote Zacarias estava de serviço no 8º turno, ele pertencia à ordem de Abias, ou no 4º mês, Tamuz. Tamuz corresponde entre 15 de junho e 15 de julho. Zacarias, então, deixou o serviço no templo após o dia 15 de julho e voltou à sua casa. Logo a seguir, Isabel, sua mulher, engravidou. Chegamos ao nascimento de João Batista no fim de Nissan, meados de abril. Como Jesus nasceu 6 meses depois de João, concluímos que ele nasceu no fim de Etanim, que corresponde à segunda quinzena de outubro, conforme Lucas 1, 5 a 33. Jesus, ele nasceu em outubro. Nós temos muita probabilidade para esse mês. Não sabemos os dias em que Jesus nasceu. E é de fundamental importância, mesmo que nós soubéssemos a data que Jesus nasceu, não seria justificativa para nós a comemorarmos, porque os apóstolos não comemoraram o nascimento de Jesus Cristo. O que nós temos que fazer lembrança ou fazer memória é a respeito da morte de Jesus, a qual ele nos salvou de nosso pecado. Vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e somente o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a Bíblia manda nós fazermos memória do sacrifício de Jesus Cristo, a qual ele nos salvou. Não manda comemorar o nascimento dele. Eu agradeço você ter tido paciência nesse vídeo. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse trabalho. Estamos aqui para divulgar a verdade. Jamais ofender ninguém, mas esclarecer o que está na Bíblia. Conheça a Igreja de Deus que vem mantendo firme a verdade. E também convido você a conhecer o canal A Bíblia Diz, que também mantém a palavra de Deus como sendo única e suficiente para nossa salvação. Esse é o convite. Deixe o seu like, por favor, e compartilhe esse trabalho para que mais pessoas conheçam a verdade.